Quero saudar os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã para ministrarmos a edição da Escola Bíblica Dominical, que nós possamos ter uma aula abençoada, e peço aos irmãos que estejam atentos à palavra de Deus nesta manhã. Nós queremos orar, vamos orar, para começarmos. Senhor Deus, Pai, diante da Tua presença, Deus, eu me coloco neste momento. Pai, eu quero Te agradecer, Senhor, por essa tão rica oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de poder estar aqui nesta manhã, Senhor, manhã de bênção, para poder falar da Tua palavra, Senhor amado, para aprendermos mais um pouco, Senhor, da Tua palavra. Senhor, que Tu venha nos esclarecer a Tua palavra, venha abençoar, Senhor, também seus Teus servos que estarão, Senhor, diante, Senhor amado, para poder ouvir a Tua palavra, para poder aprender a Tua palavra, Senhor. Que Tu possa ser conosco, que Tu possa falar, Senhor, através de nós, aquilo que nós precisamos ouvir através desta lição. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 3. Não sei muito cantar, mas o hino 3 da nossa harpa. Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei em Tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da Sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao Teu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra, onde ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos agora entrar na nossa lição, que é a lição de número 10, que vai falar rendendo graças ao Senhor.
que é o nosso papel, render graça ao nosso Deus, agradecer Ele por tudo, né? E nós vamos começar a nossa lição. O texto áureo vai dizer assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 118, verso 1. Verdade aplicada diz: render graças ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. E o nosso objetivo da nossa lição é o seguinte: apresentar as características do Salmo 118, falar sobre a bondade e a benignidade de Deus, mostrar que Cristo, a pedra angular, sustenta a sua igreja. E o nosso texto de referência se encontra no Salmo 118, do versículo 1, 2, 5, 14, 22, 27, 28 e 29, né? Que diz o nosso texto de referência: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Antes de entrar nos tópicos da lição, eu gosto muito de falar sobre a verdade aplicada. Porque a verdade aplicada nesta manhã, ela vai dizer para nós que render graças ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. O que é render graça ao Senhor? É ser grato ao Senhor. Então isso tem que ser, estar na vida daqueles que amam ao Senhor, né? Nós temos que viver uma vida caracterizada em agradecer ao Senhor sempre por tudo. Por quê? Porque o Senhor é bom. Então nós devemos agradecer ao Senhor. E a nossa introdução, ela vai dizer também, que me chamou muita atenção, que ela diz assim: o estudo do Salmo 118 destaca a relevância ou a importância de exaltarmos o caráter de Deus, confiarmos nele em todo o tempo e testemunharmos dos seus maravilhosos feitos. Então, é um destaque muito importante esse, de nós vivermos uma vida exaltando o caráter de Deus, né? E também em confiarmos nele em todo o tempo. Nós estamos vendo que nós estamos vivendo num momento difícil, né? No mundo, momento muito complicado para todos nós, mas nós nunca devemos esquecer de, nesse momento, exaltar o nome do nosso Deus e também de confiar nele em todo o tempo. Nós precisamos, e ainda mais, precisamos testemunhar. Em meio a esse momento de caos e dificuldade, nós precisamos testemunhar das maravilhas, dos atos maravilhosos que o Senhor tem feito, porque o Senhor, Ele tem feito muitas coisas nas nossas vidas. Porque, por exemplo, hoje, nessa manhã que nós estamos aqui falando da palavra de Deus, é um motivo maravilhoso de agradecer a Deus. Por quê? Porque durante essa noite, essa madrugada, quantos já estão com o corpo preparado para descer à sepultura? Porque já partiram, né? E outros estão num leito de hospital, e nós temos que agradecer a Deus porque nós estamos aqui, porque nós dormimos, acordamos e estamos de pé, porque o nosso Deus tem nos sustentado. Então hoje, nesse momento, não se esqueça de começar a exaltar, a render graças ao Senhor por mais um dia de vida que Ele tem nos concedido. Então a nossa introdução, ela é muito importante, nós
pensarmos, meditarmos nessa importância de nós exaltarmos ao Senhor. E para continuar, nós vamos ver no tópico 1 que o louvor como resultado da confiança. Então diz assim, o Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade, seu socorro. Interessante o testemunho do salmista sobre o valor da confiança em Deus. Então aqui nós continuamos dizendo sobre o valor da confiança em Deus, né? Essas lições do Salmo veio muito a calhar nesse momento que nós estamos passando, porque aqui o salmista, ele exalta o valor da confiança em Deus. Então é isso que o Salmo vai falar, e o louvor como resultado de confiança. O que quer dizer isso? Que nós devemos louvar o Senhor. Está triste? Nós sempre ouvimos falar isso, cante o louvor, né? Você está com problema? Cante o louvor, porque o louvor, ele traz calma para a nossa alma, né? Muitas das vezes, em vez de nós louvarmos ao Senhor, nós murmuramos. No momento de adversidade, no momento de problema, não, nós devemos louvar ao Senhor, porque o louvor é o resultado da confiança que nós temos em Deus. É esse o resultado do louvor. E no tópico 1 vai falar a parte dos salmos de Halel, né? Que significa louvor. Um grupo de salmos são identificados como salmos de Halel. É o salmo 113 ao 118. Os judeus identificavam o salmo 136 como grande Halel. O Halel era recitado nos cultos da sinagoga e nas 3 festas de peregrinação, na Páscoa, no Pentecoste, cabanas, que é tendas, e além da festa de dedicação do templo, constitui os salmos de exaltação no atributos de Deus e a sua obra salvadora. A Bíblia informa que Jesus, por ocasião da ceia, juntamente com os seus discípulos, ele cantou um louvor. Então, essa parte de salmo, ela era entoada, né? O salmo 113 e 114, ele era entoado durante a Páscoa, né? Durante ali aquele momento que eles estavam celebrando a Páscoa, e o 14, bem dizendo, e no final. E dali, quando eles iam fazer a obra de Deus, quando eles iam andando, né? Até chegar onde eles tinham que chegar, eles iam entoando o Salmo 118, né? Eles iam cantando o Salmo 118. Então eu tirei aqui alguma coisa sobre o Salmo. A explicação desse Salmo, que nós vemos que, lendo mais adiante, nós vemos que ele era um salmo, a Bíblia explica, o salmo litúrgico, como sua construção mostra, né? E como se estende as 2 partes. O versículo de 1 a 16 era cantado em procissão ao aproximar-se do santuário, e aos 17 ao 29 era cantado sem dúvida em parte fora e em parte dentro do templo. Que lição maravilhosa, diz o nosso, que lição importante, diz o nosso comentarista: louvar a Deus em todo tempo e nos dias de culto. Melhor ainda, já chegar na igreja local em atitude de louvor à adoração. Eu tenho aprendido que o nosso culto, quando nós decidimos, ou Deus coloca no nosso coração para nós virmos na casa do Senhor, quando nós estamos na nossa casa, nós já devemos nos preparar para poder chegar ao templo. Sabe, enquanto nós estamos nos arrumando, eu sempre falava isso na classe sulamita, que o tempo que a gente não pode estar diante de uma televisão, preocupado, não, eu vou ver um pedacinho da novela, não. Quando Deus coloca, hoje é dia de culto, hoje é domingo, é dia de culto.
Então, quando chega às 5 horas da tarde, digamos assim, nós como mulheres já vamos começar a nos preparar. E essa preparação, ela tem que começar dentro do nosso lar. Nós temos que vir entoando hinos de louvor ao Senhor dentro do nosso coração. Temos que nos arrumar, então, Senhor, eu vou na sua casa, hoje é dia de estar, é com alegria. Então é isso que nós aprendemos nessa lição. Por isso que o comentarista diz que lição importante, louvar o Senhor em todo o tempo e nos dias de culto. Melhor ainda, já chegar na igreja local em atitude de louvor e de adoração. Nós já devemos entrar pelas portas dos átrios da casa do Senhor já com uma atitude de louvor, né, no nosso coração. Então, eu repito, o nosso culto, ele começa no momento que Deus coloca no nosso coração que nós vamos vir para o templo louvar o Senhor. Então, nós vemos aqui que o comentarista diz que eram cantadas em procissão ao aproximar-se do santuário e eram cantados sem dúvida em parte fora e em parte dentro do santuário. Então nós temos que aprender isso nessa manhã, que na hora que, no momento de vir para a casa do Senhor, nós temos que vir com o nosso coração, com a nossa vida preparada para receber aquilo que Deus tem para falar conosco, porque muitas das vezes a gente vem para a igreja de qualquer maneira, nós não nos preparamos para vir para a casa do Senhor, não. Nós arrumamos, saímos, vamos para a casa do Senhor e chega aqui, muitas das vezes saímos da mesma maneira, porque em vez de estarmos louvando ao Senhor, estamos prestando atenção em outras coisas. E o tópico 2 vai falar sobre o título, né? Segundo a Bíblia de Estudo da Fé, o Salmo 118 não tem nenhum título que apresente uma ocasião histórica para a sua composição. Então, ele não tem nenhum título como os outros salmos têm. Mas nós vemos também que o nosso comentarista diz que, por outro lado, ele se encaixa perfeitamente no retorno do povo do cativeiro da Babilônia. Então, esse salmo, ele se encaixa perfeitamente no pós-exílio, né? Que nós podemos ver aqui, para nós não ficarmos muito tempo lendo revista, nós podemos ver que o povo, ele, por causa da desobediência, ele foi cativo por 70 anos, né? Foi para o cativeiro da Babilônia, levaram ali 70 anos, mas de repente Deus fez com que ele voltasse, né, a nação. Então ali é aquele que mostra que esse salmo foi composto nessa ocasião, né? Foi também quando Deus começou a reconstruir a nação de Israel. Então eles louvavam com esse salmo. Também ele era louvado na apresentação das vitórias do rei. Quando o rei tinha a vitória, eles cantavam, porque nós aprendemos no começo, né, que aqui só nós tivemos as aulas a partir da 7ª lição, mas quem tem a revista sabe que salmos quer dizer um livro de cântico. Então esses cânticos eram cantados em várias ocasiões. Então o Salmo 118 era cantado, pelo que nós aprendemos aqui, nessas ocasiões. E também nós podemos ver lá em Esdras, que era a celebração feita pelos judeus pós o exílio, na dedicação do segundo templo, né? E ainda na reedificação dos muros de Jerusalém. Quando os muros foram reedificados, também foi cantado esse lindo salmo, o Salmo 118. E nós vemos que assim o povo, eles celebrava o Senhor. Nós vemos que eu gosto muito de ver, já vi 500 vezes os 10 mandamentos, e nós aprendemos ali que o povo de Israel, apesar de todos os sofrimentos, era um povo festeiro, né? Era um povo que gostava de louvar ao Senhor. Eles estavam sempre louvando ao Senhor, né? Então, nas batalhas, quando os reis eram vitoriosos, nós vemos no caso de Davi também. Davi, quando ele venceu a guerra, Davi veio dançando, celebrando ao Senhor por causa da vitória que ele teve sobre os seus inimigos. Então, por isso que a gente fala, o título do salmo está nessas características aqui, né?
E no tópico 1:3 diz, o salmo que expressa gratidão, né? Então percebemos ao longo dos versos que compõem o Salmo 118 que o salmista procurou expressar sua gratidão a Deus, rendendo a Ele graças em decorrência da sua bondade, né? Então aqui o salmista nos ensina a expressar a gratidão a Deus, né? Nós temos que agradecer a Deus, como eu já falei desde o princípio, louvando a benignidade, exaltando os livramentos e a salvação alcançada por meio da ação de Deus, né? Então, quantos livramentos Deus tem nos dado? Quanto Deus tem nos guardado, nos livrado? Então, aqui o salmista, ele nos ensina, né, a agradecer a Deus por esses atos, pela ação de graças, acompanha a ação de graça, acompanha o louvor, pois quando alguém declara os tributos e as obras de Deus, não pode deixar de ser agradecido por isso. O louvor conduz regularmente a ação de graça. Em tempos tão difíceis, é importante ser enfatizada a atitude de gratidão a Deus. Nós vemos que em Romanos 1:21, nós devemos notar esse texto, que diz lá que eles conheceram a Deus, mas não o glorificaram, nem lhe deram graça. Todo aquele que está em Cristo precisa ter uma contínua atitude de gratidão ao Senhor, né? Até o próprio Jesus, né? O próprio Jesus, ele expressou gratidão, né? Ali diante do túmulo de Lázaro, né? Ele agradeceu a Deus, porque Deus ouviu, né, o que ele pediu. Então o próprio Senhor Jesus teve uma atitude de gratidão. Nós também podemos falar de ingratidão. Nós vemos que o Senhor Jesus, numa passagem, ele curou 10 leprosos. Olha a ingratidão tamanha. 10 leprosos foi curado, mas só um. Desculpe. Só um voltou para agradecer a Deus. E como nós temos sido? Nós temos agradecido a Deus ou estamos sendo ingratos ao Senhor? Então, nós devemos aprender com o Senhor Jesus, porque até ele, o próprio Jesus, expressou gratidão naquele momento. E o nosso comentarista aqui ainda bota, em um mundo social edificado em torno de ideias de favor e honra, a ingratidão era uma das piores transgressões. Expressar gratidão e honra era o dever esperado de quem recebesse algum presente, né? Então, o que nós ensinamos nesse tópico foi o seguinte, o Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e seu socorro. É uma expressão de gratidão a Deus, exaltando os livramentos e a salvação alcançada por meio da ação de Deus. Então, vamos louvar ao Senhor, né? E nós vamos falar no tópico 2 sobre o caráter de Deus, ou as características de Deus, né? O Salmo 118 é um convite para que o povo de Israel verbalize sua gratidão ao Senhor em decorrência das características que compõem o seu caráter: bondade, benignidade e o Deus que escuta, né? Então esses tópicos nós vamos falar sobre esse assunto: a bondade de Deus, a benignidade de Deus e um Deus que escuta. O tópico 2:1 diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom. E então a primeira característica aqui de Deus é louvar a Ele porque Ele é bom. O Senhor, Ele é bom, né? O primeiro motivo para nós louvarmos consiste nisso, que o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo o tempo. Bondade também ela pode ser traduzida como graça e misericórdia e benignidade, porque tem versões que falam que o Senhor é bom, tem versões que falam que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bondoso, mas tudo isso está inserido
a bondade de Deus, né? O Senhor é bom em todo tempo. Nós vemos o que é ser bom, né? Nós temos a bondade inserida em nós por causa é um fruto do Espírito. Então, muitas das vezes nós somos bons quando nós precisamos de um favor de alguém, nós nos mostramos bondosos para com aquela pessoa, mas nós não somos Deus não. Deus é bom em todo o tempo, independente da nossa ingratidão, independente da nossa rebeldia, Deus é bom, né? E aí, eu estava estudando essa lição e a gente estava aprendendo algumas coisas. Às vezes a gente fala, Deus é bom, mas Deus é bom, mas nesse caos, cadê a bondade de Deus? Deus é bom, Deus é bom, porque até nesse caos, Deus mostra a bondade dele, principalmente para o seu povo. Por quê? Porque muitas das vezes, nós vivemos esses anos até aqui, né, sem dar o devido louvor ao Senhor, vindo para a igreja por vir, porque tinha que vir mostrar o pastor que estava na igreja. Então esse caos aí não mostra para nós a bondade de Deus. Ele nos parou em casa pela bondade dele, para nós aprendermos mais dele, para nós refletirmos mais nas nossas vidas, colocar algumas coisas nas nossas vidas que estavam fora do lugar, né? No lugar, dar mais atenção às nossas famílias. Muitos de nós, nesse período todo, era ativista, nós fazíamos tudo na igreja, mas não prestava o verdadeiro louvor ao Senhor. Então o Senhor é bom, a bondade dele agiu em nossas vidas, fazendo isso nas nossas vidas. Então aqui diz, a maldade que ele não age com perversidade, nele há luz e não trevas. Né? Então a luz do Senhor é aquela que esclarece a palavra, né? Então diz, não há maldade, enfim, tudo que provém de Deus é bom, os seus caminhos, os seus decretos. Aí talvez alguém possa perguntar, mas Deus é bom, por que tanta coisa ruim acontece no mundo? Ué, a maldade está no coração do homem. Não é Deus que faz, Deus não faz, em Deus não há maldade, né? Nada que acontece no mundo é culpa de Deus, o desemprego, nada disso é Deus. Deus não quis. Deus, quando ele criou o homem, ele criou primeiramente o homem para viver eternamente, o homem para ser feliz, mas o homem pecou. Né? O homem pecou, então por causa disso entrou o pecado no mundo e através disso tudo entrou a maldade que está no coração do homem. Então tudo que acontece de ruim não é a maldade que Deus faz, porque nós não devemos esquecer, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. E eu estava conversando com uma pessoa, como dizer com convicção de que Deus é bom num leito de enfermidade. Né? Eu lembro que quando eu fui para o hospital para operar a cabeça, né? Um momento difícil, com uma filha recém-nascida, mas Deus estava sendo bom naquele momento? Estava. Por que ele estava sendo bom? Porque hoje eu estou aqui falando da palavra dele. Era porque eu não queria fazer o que tinha que ser feito, o que ele tinha me chamado para fazer. Então a bondade dele dessa maneira agiu na minha vida. Então o salmista diz, é uma explicação bastante simples, Deus é bom por natureza, é bom no que faz. Então Deus é bom, né? Nós nunca devemos nos esquecer, aqui o salmista está louvando ao Senhor porque ele é bom. Porque ele deu vários livramentos a ele, né? E agora nós vamos ver a benignidade de Deus. Louvai ao Senhor por sua benignidade. Bom é a característica daquele que é bondoso, daquele que faz o bem, que está sempre fazendo o bem. Agora, benignidade, o que é benignidade? Benignidade é o ato de praticar o bem. Então, é a continuação da bondade. Deus é bom e Deus é benigno, porque ele faz o bem
para todos nós, né? Então a benignidade, bondade é o ato da qual o ato que a pessoa faz, e benignidade é um ato contínuo da pessoa que é boa. Então por isso que Deus é bom e Deus é benigno, porque os atos dele é um ato de bondade e de benignidade, de bem. Deus, ele quer o bem nosso em todo o tempo. A pessoa benigna é aquela pessoa que é incapaz de fazer o mal. Então, por isso que Deus é benigno, porque Deus só faz o bem, tá? Então, a característica de uma pessoa benigna é uma pessoa que ela é incapaz, ainda que ela queira, né? Às vezes ela é ferida por... Está chegando uma pessoa ali. Às vezes ela é ferida por outras pessoas, ela até pensa em pagar o mal com mal. Ela até coloca assim, por um momento no seu coração, o desejo de pagar o mal, né? Podemos dizer assim, uma pessoa que foi traída, ela até bota no seu coração o desejo, não, eu vou fazer a mesma coisa. Mas como ela é benigna, ela pensa duas vezes, ela fala, não, eu não vou pagar o mal com o mal, porque uma pessoa benigna, ela só faz o bem, ela não faz o mal, independente do que ela passe, ela só faz o bem. Por quê? Nós podemos falar da benignidade de Jesus, por exemplo, quando ele foi levado à cruz, né? Quando ele estava ali na cruz, ele podia lançar uma palavra que aquele povo que estivesse fazendo aquilo com ele fosse todo exterminado naquele momento. Mas ele olhou da cruz para baixo, o que ele falou? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é ser benigno, porque ele tinha naquele momento a capacidade de fazer o mal para aquela pessoa, para aquelas pessoas que estavam fazendo ele sofrer uma coisa que ele não merecia. Ele não merecia ir para a cruz, ele não merecia ter aquela morte terrível, mas ele não, porque ele é benigno. Naquele momento, ele mostrou a sua bondade e mostrou a sua benignidade. Então isso é ser uma pessoa benigna, uma pessoa que é incapaz de fazer o mal, independente daquilo que ela passa. Então Deus é bom, ele é benigno, pois sempre age para o bem. Então tudo que Deus faz, como diz lá em Romanos 8:28, contribui para o bem daqueles que servem e temem a Deus, né? E o tópico Deus 2:3 vai dizer, o Senhor é aquele que escuta. Olha, irmã, que coisa maravilhosa. Muitas das vezes nós que viemos do mundo, nós às vezes nos prostrava diante de uma imagem que não escutava. Uma imagem que não podia estender as mãos para nós. Hoje não. Hoje nós temos um Deus que ele nos ouve, né? O salmista, após ressaltar a bondade e a benignidade do Senhor por intermédio do louvor, testifica que tais características do caráter de Deus se tornou evidentes quando invocou a Deus e foi socorrido. Então, as características que nós já falamos, para o salmista, ela se tornou a bondade de Deus, a benignidade se tornou mais evidente. Quando ele falou, clamou a Deus ali na angústia, na hora de angústia, e ele viu que Deus ouviu. E mais ainda, ele invocou, Deus ouviu e socorreu. Né? Isso que é maravilhoso, né? Um Deus, um ser que escuta e deixa para lá, não. Deus, ele escuta, ele ouve o nosso clamor. E ele nos salva na hora dos perigos, na hora das dificuldades. Quantas das vezes a gente passamos a madrugada chorando, clamando ao Senhor, e aí diz a palavra de Deus que o choro ele durou uma noite. Nós passamos uma noite de tribulação, mas pela manhã veio a alegria. Mas por que veio a alegria pela manhã? Porque o Deus escutou, porque o nosso Deus escutou. O nosso Deus é o Deus que diz que na palavra dele que o ouvido dele não está gravado. Ele não se preocupe não. Talvez você está clamando, parece que Deus está em silêncio, que Deus está escutando. Deus está ouvindo o seu clamor. No momento certo, ele vai agir, porque nós não devemos esquecer que Deus tem um momento dele.
né? O momento dele vai chegar na sua vida, mas não deixe de clamar, não deixe de buscar o Senhor, não deixe de ser grato, não seja ingrato, não seja murmurador, né? Agradece a Deus. Tá difícil, tá desempregado, tá enfermo, agradece a Deus, né? Diz a Bíblia que em tudo nós devemos agradecer a Deus, né? Não é só na hora da bondade, não, na hora que a despensa está cheia, vou agradecer a Deus que Ele abriu a porta de emprego, não, agradece porque Ele ainda não abriu, porque no momento dele Ele vai abrir. Então o Senhor, Ele está escutando. E é interessante também aqui nessa parte que o comentarista diz que muito interessante refletirmos em 2 textos dos evangelhos que registram palavra de Jesus sobre a oração, apresentando o contraste entre o caráter de Deus e o caráter do homem e o caráter de Deus. Podemos clamar com confiança e perseverança, pois Deus, nosso Pai, não é mau nem injusto. Então essas 2 passagens, ela nos mostra que Deus é bom, Deus não é mau. Então eu tirei essas passagens que eu achei muito importantes, que diz assim, na primeira, Deus não é mau. Se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem, né? Então Deus é bom, Deus não é mau não, né? Nós como mãe, como pais, nós procuramos dar o melhor para os nossos filhos. Nossos filhos pedem algo e nós procuramos para poder dar o melhor, e Deus é da mesma forma. Deus é bom, tudo que Deus faz é bom e Deus procura sempre dar o melhor. E o outro Deus não é injusto. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele. Então podemos clamar com confiança e perseverança. Nós vemos no caso que está em Lucas 18, né? Que aquela mulher chegou diante daquele juiz, pedindo àquele juiz que fizesse justiça. Deus está nos ensinando aqui a perseverança na oração. Não, eu orei hoje, não aconteceu, não vou orar mais não. Não, Deus está nos chamando a ser perseverante, a clamar com perseverante, a clamar até Ele ouvir, porque Ele está ouvindo, Ele está ouvindo. A gente fala até Ele ouvir, está errado, porque desde o primeiro momento que você clamou, Deus ouviu. Agora, temos que ter perseverança até Ele atender, porque no momento Ele vai atender. O nosso problema como ser humano é que a gente fala agora e quando a gente levanta do joelho, a gente já quer a bênção ali do nosso lado, né? Embrulhadinha, e não é assim com Deus. Nós vamos perseverar, vamos clamar e uma hora Ele vai nos atender, né? E o tópico 3 vai nos falar, e vamos falar o que eu ensinei. Devemos louvar o Senhor através das características que compõem o seu caráter. Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre e Ele nos escuta. Então, por essas características, nós devemos louvar o Senhor. E uma coisa também, voltando aqui rapidinho, que me chamou a atenção, que o comentarista coloca aqui, a solidariedade deve ir além das meras palavras, para manifestar-se em ações concretas. A própria instituição do diaconato testifica sobre a importância desse aspecto da vida cristã. Então, irmãos, outro aspecto da nossa vida cristã é nós sermos solidários, ajudarmos um ao outro, porque Tiago diz: que proveito tem que nós fomos na casa de alguém, está precisando de alguma coisa, nós orarmos e irmos embora e deixar aquela pessoa passando a necessidade. É certo que muitas das vezes a gente não tem em mão, digamos assim, como ajudar aquela pessoa, mas a gente pode nos movimentar para ajudar aquela pessoa. E além de falarmos da ajuda material, muitas das vezes nós não damos ajuda espiritual. Às vezes a pessoa está passando por um processo difícil, um novo convertido, e o que a gente fala? Não quer nada com Jesus, não quer nada. Não, irmão, não. Já pensou se Jesus fosse assim conosco? Porque nós não somos bons,
Nós somos mal. E se Jesus olhasse para a nossa maldade, quando nós estávamos lá no mundo e não queria nada com ele, ele falasse, deixa para lá. A Ângela não quer nada, deixa ela ir nesse mundo. Deixa ela sofrendo. Não. Então nós também temos que ser solidários na parte espiritual também daquela pessoa. Ajudar é difícil. Você está falando para uma pessoa com o coração endurecido, uma pessoa que você está falando, ela não está nem aí? Não, não é fácil. Mas nós devemos também ser perseverantes nisso, porque é uma alma, é uma vida, porque a gente muito fala em solidariedade num quilo de arroz, num quilo de feijão, numa veste, mas a solidariedade vai além disso. Ser solidário com aquele que ainda não conhece a verdade, porque você talvez um dia foi assim, talvez foi pastores, foi irmãs na sua casa 200 vezes, e você só veio quando talvez Jesus te levou para o leito, né? Então vamos ser solidários também nessa parte, e nós vamos falar rapidamente sobre o agir de Deus, né? O agir de Deus. No tópico anterior, ressaltamos a bondade, a benignidade e a bondade de Deus relatada no Salmo 118. Destacamos que o nosso Deus é aquele que nos escuta. Em continuidade, vemos em outros trechos a profundidade do agir de Deus em prol do ser humano. E tomamos consciência de quão maravilhosa é a ação de Deus. Então, Deus, ele é aquele que concede a luz, né? Então o verso 27 testifica que o Senhor nos deu a luz. Outras versões registram que ele nos dá a luz, ou ele é a luz, é a nossa luz. O termo luz no hebraico pode indicar outras ideias, iluminar, brilhar, ser iluminado e essas coisas todas. E em 1 Pedro 2,9 encontramos que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que trevas são essas, irmãos? Trevas, porque nós estávamos na escuridão, nos faltava conhecimento do nosso Deus, né? Nós não conhecíamos a Deus, nós sabíamos que tinha um Deus lá no céu, mas não tinha conhecimento desse Deus. Aí Deus vem, nos tira dessa treva, dessa escuridão espiritual e nos traz para a sua maravilhosa luz, que é a sua palavra, essa palavra que nos ilumina. Diz a Bíblia em Salmo 119 que a palavra de Deus, ela é a luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Então é essa luz, o que Pedro está dizendo é que Deus, ele nos tirou das trevas espirituais e nos trouxe para a luz espiritual, para a luz da palavra de Deus, né? As trevas, que está dizendo, as trevas causadas pelo pecado, que obscurecia a mente da pessoa afeta também todas as áreas da sua vida, mas a luz que Deus raiou, sua maravilhosa luz ou admirável, ele nos deu a luz, fazendo seu rosto brilhar sobre nós. Então nós podemos ler todos esses versículos que nos mostra que a luz do Senhor, o rosto do Senhor, resplandece sobre as nossas vidas. O rosto brilhante representa a bênção divina, pois aquele que vê o rosto do Senhor é automaticamente abençoado. Aquele que consegue, né, ver essa luz é automaticamente abençoado, porque no mesmo momento que essas trevas são dissipadas e nós vemos a luz desse Deus, o que nós fazemos? Nós recebemos Ele como Senhor. Aí nós saímos dessas trevas espiritual e vamos para a presença do Senhor. E aquele que dá força. O Deus é aquele que nos fortalece. Então no verso 14 o salmista declara que o Senhor é a sua força. Segundo algum comentarista, este verso é a citação do cântico de vitória verbalizado por Moisés após a travessia do Mar Vermelho. Então, após Deus dar esse tão grande livramento, aquele povo, o povo ali naquele lugar, ele falou esse salmo, cantou
ao Senhor, né? Exaltou ao Senhor pelaquela maravilha, irmão, porque é uma coisa assim tremenda, né? O povo estava ali, de um lado Faraó, de outro lado o mar, não tinha saída. Não tinha como, e muitas das vezes nós pensávamos na nossa vida, a nossa vida se encontra desse jeito. Às vezes nós olhamos assim, nós não vemos saída para nada, né? Tá tudo fechado, não tem para onde eu vou. Mas uma coisa, irmão, que eu tenho aprendido nesses últimos dias é trazer à memória o que Deus fez nas nossas vidas. Hoje eu estava conversando com a minha nora, que ela estava falando de uma pessoa que entrou em depressão, uma pessoa nossa. Falei, gente, a gente, na hora da tristeza, a gente tem que se lembrar do que Deus fez no passado. E às vezes, nesse momento de viúva, com as coisas é difícil, aparentemente não, mas é. E às vezes falta alguma coisa, a minha primeira reação é me desesperar. Mas eu me lembro, irmão, um dia desse eu morava no aluguel e hoje eu tenho uma casa. Eu sou viúva, mas tenho uma casa. O resto tem arroz e feijão, o resto Deus faz. E então, irmão, o povo, apesar de tudo aquilo que eles passaram, quando eles saíram daquela posição de embate ali com aquele problema todo, lá na frente eles louvaram ao Senhor, eles agradeceram ao Senhor por aquele grande livramento. Então o salmista, certamente, tendo conhecimento desta passagem, percebeu que somente pela força do Senhor o povo de Israel podia sair daquela situação. Então é a força, não é a força dos nossos braços, não foi a força de Moisés, não foi a força do Senhor. Então nessa reflexão, entendeu que as batalhas somente, irmão, são vencidas quando o Senhor nos fortalece. Não adianta nós querermos lutar com as nossas próprias forças, porque Isaías 40:29 diz que o Senhor, ele dá força ao cansado. E no Efésios 6:10 diz que nós devemos nos fortalecer na força do Senhor. Então o Senhor, ele é aquele que dá força e é aquele que tem nos dado força nesses últimos tempos. É ele que está nos fortalecendo. Porque ai de nós, se nós não fosse fortalecidos por Deus nesse momento. Então, para nós termos a força, o fortalecimento desse Deus, vamos procurar buscar essa força dentro da palavra de Deus. E trazendo à memória as coisas que Ele já tem feito por nós. Porque até que, eu adoro esse versículo, irmão, até que tem nos ajudado o Senhor, né? E para terminar, a pedra angular, né? A pedra de esquina, a pedra que foi rejeitada. Aqui o comentarista começa a nos mostrar, nos ensinar que essa pedra era Israel, né? Um povo rejeitado, né? Um povo que foi rejeitado. Mas aí, logo depois, nós vemos Jesus como essa pedra, a pedra de esquina, irmão. Aquela pedra principal que é colocado nos edifícios, quando se constrói um edifício. Então Jesus é essa pedra, Jesus é o edificador da igreja. Então o nosso Deus, a pedra de esquina ou a pedra angular, é aquela que une as duas paredes do edifício. Porque um edifício sem essa pedra, ele desmorona, né? Nós vemos quanta construção aí desmorona porque não foi bem feita, porque o fundamento, a fundação dela não foi bem feita. Então, mas nós não, nós temos a pedra angular, nós temos o edificador, aquele que edifica a igreja, a pedra de remate, a pedra-chave. No tempo da composição do Salmo, conforme vários comentaristas, o salmista está se referindo a Israel perseguido e desprezado. Isso foi no tempo que o salmo foi composto. Porém, como encontramos no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus cita este verso aplicando a si. O apóstolo Pedro e Paulo identificaram Cristo como a pedra principal. Nós vemos em Romano e outros muitos. Então, ele é a pedra da esquina, não somente de vincular
toda a sua igreja, como também no sentido de unir o céu e a terra na sua própria pessoa, né? Então essa pedra, ela não é só um veículo ou no sentido de unir toda a igreja, não. Ele une o céu e a terra com a sua própria pessoa. Então, irmãos, essa é a nossa lição, né? Que nós possamos guardar no nosso coração esse ensinamento, que nós possamos ser gratos ao Senhor. E para terminar, dizer o que eu ensinei: o agir de Deus em prol do ser humano é profundo, pois ele concede luz e dá força. Quão maravilhosa é a ação de Deus! É a ação de Deus, ele é a pedra angular. E a conclusão diz, o Salmo 118 instrui os servos do Senhor a uma vida de gratidão a Deus, a reconhecer a bondade de Deus e a sua benignidade. Ele é digno de ser adorado, não somente pelos seus benefícios, mas pela sua natureza. Vamos adorar a Deus em todo tempo. Ele fez? Adora. Ele não fez? Adora. Porque tudo que Deus faz é bom. E alguma coisa que você está pedindo, que também o nosso comentarista faz isso, talvez não vai ser bom para você. Nós temos que saber o que nós estamos pedindo. Às vezes tem coisas que Deus sabe que não é boa, então Ele ainda não permitiu porque não é boa. Ele tem algo melhor para a sua vida. E eu agradeço a oportunidade. Às vezes o pastor vai dar uma para ele, então, às vezes o pastor vai dar uma vez. Ah, tá. O pastor, agora passa o trabalho para o pastor, porque ele vai passar um aviso para nós, né? Seja bem-vindo, meu pastor. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer, um privilégio estarmos aqui nessa manhã, já desfrutando dessa manhã maravilhosa, dessa aula, né, ministrada pela diaconisa Ângela, maravilhosa, a respeito da bondade de Deus, das maravilhas de Deus. A gente só tem a ganhar e a crescer, irmãos, a cada dia que nós nos focamos, né, no ato de obediência e fidelidade ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, minha irmã, e a cada dia você possa se dedicar, tá, nos ensinamentos bíblicos, tá bom? Que tem sido uma bênção. Agora há pouco estava olhando ali nas mensagens enviadas o presbítero Tomás, superintendente da escola bíblica, né, feliz com a escola, né, maravilhosa, o apoio do superintendente, professores ajudando, colaborando com essa grande obra, né? E é assim que nós vamos, irmãos. A igreja não para. Essa semana eu vi o bispo Abner Ferreira, né, nosso bispo, falando: a igreja não para, e realmente não para, não parou em meio à pandemia, em meio a essas situações adversas. Mas já estamos prestes já a estar abrindo. Estamos aguardando, tá bom? Uma posição do nosso bispo, Daniel Malafaia. Ele pediu para aguardar. Logo mais, né, ele estará a partir de 10 horas, teremos a nossa Santa Ceia, e ele vai estar passando alguma coisa para todos nós, né, a nível de orientações, instruções, para não começarmos, né, nada fora do padrão daquilo que está determinado, tá, pelos nossos governantes. O nosso bispo está atuando com prudência para realizarmos o nosso trabalho, a nossa volta com afinco, energia, com garra, né, trabalhando na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero louvar pela vida de cada um dos irmãos, tá bom? Nós temos irmãos que têm colaborado em meio a esse momento, irmãos que têm chegado aqui e também trago também sua oferta da escola bíblica dominical, aquela oferta que estamos acostumados a entregar, né? Irmãos que têm entregue essa oferta da escola bíblica dominical, tem sido uma bênção, tem ajudado. Então, irmão, vem aí o próximo trimestre, em breve. Então, procure nos pais, você adquirir a sua revista da Escola Bíblica Dominical. Faça parte desse grande seminário teológico que é a Escola Bíblica Dominical, né, para cada um de nós, tá bom? Então, Deus te abençoe. Lembrando que logo mais nós temos a nossa live a partir das 18h30, tá? E de acordo com aquilo que o nosso bispo orientar e falar para nós dessa manhã, tá bom? A partir agora das 10 horas na Santa Ceia, você vai ser orientado e instruído. Pastor, como é que eu faço para fazer a Santa Ceia, pastor? Pegue seu pãozinho, coloca aí num pirex, num prato. Pastor, eu não tenho o suco de uva. Irmão, olha, tem água.
bota um copinho d'água aí do lado aí, tá bom? A Bíblia fala que Jesus transformou a água em vinho, né? Então, pela fé, faça pela fé, irmão. Aquilo que você puder pela fé, você faça, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Vamos estar orando nesse momento, agradecendo ao Senhor. Alguma coisa a falar? Não? Vamos estar nessa manhã aqui, presbítero Luan, né, na superintendente também da escola bíblica. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor, orar por alguns irmãos que estão precisando, o presbítero Fernandes, a filha do nosso evangelista Jorge Luiz, a Letícia, a Josiane também, filha do presbítero Zé da Costa. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nesse momento, Pai Celestial, queremos te louvar, Pai amado, por estarmos na tua casa e em tua presença, meu Senhor. Pai querido, graças te damos porque tu és bom, a tua benignidade e bondade dura para todos sempre. Ó Pai Celestial, em meio às tribulações e aflições, ó Pai, nós cremos no seu poder, sabemos que se estivermos alicerçados em ti, alcançaremos vitórias, ó Senhor. Queremos entregar, ó Pai, nesse momento, irmãos que estão precisando da nossa oração, presbítero Fernandes, a Letícia, Pai Celestial, a Josiane, Pai Santo, e tantos outros que estão carecendo, Pai Eterno, do seu agir, de uma cura divina, Pai Celestial. E nós cremos no poder da oração. Entregamos em tuas mãos, ó Pai Celestial, os membros, ó Pai Celestial, de nossa igreja, Alto Castro, Senhor. Pai Celestial, abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, tudo que está sendo preparado pelo nosso bispo presidente, Daniel Malafaia, Pai Eterno, para o nosso retorno, Senhor Deus querido, seja uma bênção para todos nós. Conceda-nos, ó Pai Celestial, nesta manhã, uma santa ceia maravilhosa, Pai Celestial, em nossos lares, em família, Pai Santo. Ó Deus glorioso, conceda-nos, ó Pai, um dia de paz abençoado, e logo mais estaremos novamente te adorando, te glorificando, porque tu és bom, Senhor. Muito obrigado por esse momento de escola bíblica dominical. Assim te louvamos e já te agradecemos no glorioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus.